No link aí pro Moisés, no mesmo link da coletiva. Vamos aqui. Presidente, boa tarde. Parabéns pela vitória aí a todos do Vila. 3-0. Eu queria que você avaliasse a importância dessa vitória no sábado de manhã. Foi uma vitória elástica. O Vila só tinha conquistado uma vitória assim na estreia contra o Goiânia e queria ir um pouco mais além, presidente, sobre as próximas semanas, né? Porque o Vila tem uma Copa Verde pela frente, uma Copa do Brasil, uma logística meio custosa, e a gente até, assim, você sempre deixou claro que o elenco do Vila é enxuto. Como é que vocês estão planejando trabalhar tudo isso? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos, agradecer a Deus. Só uma observação, quanto ao Iporá também, graças a Deus, a gente conseguiu ter um resultado expressivo, importante. Eu acho que o torcedor ele vem para o estádio para ver uma apresentação, ver gols. No último jogo nós tivemos grandes possibilidades de ter feito um placar até um pouco maior do que o de 1-0, mas no final o que importa, sempre com respeito ao adversário, são os 3 pontos. Então, um jogo no qual a gente foi até pedido nosso para que ele viesse de manhã, a gente queria ter essa experiência de manhã aqui no nosso estádio, para depois nós formarmos a nossa própria convicção. E esse era um jogo importante para isso. E é importante frisar que em ingressos vendidos, nós vendemos um pouco mais de ingresso nesse jogo do que nos anteriores, que foram à noite. Então, um detalhe importante, o sol realmente fica quente, porém, também às 4 horas da tarde ele começa muito quente também, lógico que depois termina mais ameno. E o jogo de manhã ele começa mais ameno e termina um pouco mais quente, né? Lógico que isso aí repercute, porém o torcedor também ele ganha o sábado de descanso, o domingo de descanso. Nós oportunizamos um evento pós-jogo e ali o bar está lotado, o torcedor, inclusive, está cantando até agora, já quase 1 hora após o jogo. E eu acho que isso é o mais importante, criar essa identificação da torcida com o Honesto Brasileiro Alvarenga. Então, muito importante esse resultado aqui para a nossa classificação. E pontuar nesse momento é muito importante porque a gente sabe que a gente carrega essa pontuação para as fases posteriores do campeonato, caso a gente consiga êxito. Hugo, boa tarde. Pedro Henrique Chininho, da Rádio Bandeirantes. Dentro do que o Vila tem produzido até agora no Campeonato Goiano, 10 rodadas, tem a melhor defesa do campeonato, 3 vitórias consecutivas, está garantido já no mata-mata, e tem aí a véspera da estreia de Copa Verde e também de Copa do Brasil. O desempenho do Vila em campo, o que tem apresentado, dá mais tranquilidade e confiança para vocês atravessarem essa sequência aí que tem pela frente? Olha só, até eu esqueci de responder ainda uma parte da pergunta do Massad antes de entrar na sua, em relação à questão do calendário. A gente está vendo com muita preocupação, porque o jogo previsto para o Campeonato Goiano, o primeiro jogo das quartas, é dia 26, e o jogo da Copa do Brasil, dia 28. Lógico, isso, e a Copa Verde, dia 23. Então, a gente tem conversado muito com a federação muito parceira do Vila. Nós estamos tentando buscar ali uma solução no qual nos permita priorizar também a Copa Verde. A gente sabe, futebol não tem fórmula. Se tivesse segredo, fórmula do sucesso, se tivesse tudo uma lógica, casa de aposta não existia, né? Estava quebrado, o Flamengo estava na final do Mundial, etc. Então, hoje a Copa Verde ela torna-se relevante também pelo fato de que hoje a gente já não tem tanta segurança da nossa classificação na Copa do Brasil igual a gente tinha pelo ranqueamento. Que hoje o Vila encontra-se na melhor posição de ranking nacional dos últimos anos. Então, isso aí nos daria uma tranquilidade de que qualquer revés no Campeonato Goiano, nós estaríamos garantidos na Copa do Brasil. Então, nós temos ali que trabalhar com todas as vertentes. Em relação ao que a gente tem apresentado no campeonato, é a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Ali a gente está finalizando essa primeira etapa, pelo menos entre os 4. Isso aí era um desenho que a gente tinha interno de que isso aí era o objetivo. Nesse caminho, a gente teve alguns percalços. Tivemos um empate
com gosto de derrota dentro de casa, com todo respeito ao adversário. Mas aqui a gente fazendo uma análise fria. Nós fomos para um clássico no qual a última vez que nós tínhamos pisado lá, nós tínhamos vencido, e nós também não teríamos toda essa pretensão de achar que toda vez que nós fôssemos pisar lá, nós iríamos vencer. Isso aí precisa também a gente ter esse discernimento. Num jogo em que o adversário também, naquela ocasião, fez um gol e também mais nada no jogo. Então, clássico, venceram, trabalharam conforme deveria ter trabalhado para garantir a vitória, mesmo com um jogador a menos. Tivemos ali um lance capital, poderia ter expulsado um jogador no começo, mas enfim, não vou aqui debater isso. Então, nós tivemos essas circunstâncias e isso nos coloca numa condição ainda de não cravarmos estar dentro desse objetivo nosso, que era ficar entre os 4 nessa fase classificatória. Então, eu avalio como o que nós estamos fazendo uma obrigação nossa. Em relação ao que vem desempenhando, nós estamos aí já no 9º jogo em 30 dias. O time não treina. A verdade é essa. O time não treina. Nós estamos treinando e jogando. Porque você joga, você tem as 48 horas do regenerativo, do recovery do atleta, e logo em seguida já é outro jogo. Então, você não treina. Então o nosso time ainda está caminhando para um modelo ideal, para achar ali, vamos dizer, os 11 ideais. Lembrando que nós tivemos, nesse meio termo, uma lesão de um atleta importante, capitão da equipe. Nós temos um outro atleta também que está voltando, que também tem a sua importância, que é o Vitor Andrade. Então, a gente acredita e considera que tem sido positiva a nossa evolução. Se vai dar tranquilidade ou não, infelizmente, futebol a gente nunca está tranquilo. O Hugo esperou um pouquinho, pede para o menininho sair ali, porque a porta de entrada aqui, que é de vidro, ela estava quebrada, aí tentaram abrir ali, e aí a porta desabou aqui. Pode, vira ali, pega lá, João, mostra lá, só para ver lá, né, que foi uma questão ali de um... Isso aí é da temperatura no ar-condicionado. É da temperatura. Não é, presidente? Isso é a temperatura, a porta fechada, o menino só encostou, o vidro estourou. Faz parte. Pois é. Acontece. Podemos continuar? Eu estou no link aqui. Então... O presidente está falando, está saindo no ar aqui. Tranquilo. Hugo, boa tarde. O Vila, assim como as outras equipes do Campeonato Goiano, né, ainda podem inscrever mais 2 jogadores para as quartas de final. Se a situação for a mesma que você imaginou ali de antecipar esse jogo das quartas, a tendência é que esse prazo de contratação diminua, né, para o Vila. De qualquer forma, a gente não vai trazer ninguém. A gente não vai trazer ninguém para essa fase dessas quartas finais. Nós temos, lógico, algumas conversas, já vislumbrando a Série B, mas os nossos alvos, vamos dizer assim, no mercado, eles estão disputando campeonatos estaduais e não vão sair agora. Então, já antecipando a sua... Não sei se era isso que você queria saber, mas já indo direto, nós não vamos trazer ninguém. Então, assim, se alterar, para nós não vai ter importância nenhuma. Mas para a Série B do Campeonato Brasileiro, pelo que você vem vendo do time agora, é um time que precisa de muitos reforços ou você está satisfeito? Não, são reforços pontuais, igual a gente sempre fez aqui dentro. Então, a gente tem trabalhado com elenco enxuto. Às vezes as pessoas, ao mesmo, vamos dizer, aqui pela nossa capacidade orçamentária, nós temos que trabalhar nessas condições e é isso que nós temos que enfrentar. Ô, presidente, importante presença lá na reunião da Liga de Futebol que está sendo criada. Gostaria que você trouxesse detalhes do que foi conversado e os próximos passos. A situação da Liga está bem adiantada, agora já está naquela fase já de aprovações dos conselhos. Tem um gargalo que precisa ser resolvido ainda, que é a modalidade no qual, por exemplo, você vai lá assinar. Então, para vocês entenderem, nós estamos assinando ali a antecipação de 50 anos de 20% dos direitos econômicos de um campeonato. Então, vamos dizer, vamos supor a equipe lá da Série A, hipoteticamente falando, ela está, da Série B, o Vila, no caso, está abrindo mão de 20% durante 50 anos dos seus direitos econômicos
televisivos de um campeonato. Beleza. Esse pagamento está previsto para ser 50% esse ano, 25% no ano que vem e os outros 25% no outro ano. As equipes da Série A, em caso de descenso, elas continuam recebendo integralmente. Enquanto as equipes da Série B, elas ainda não têm uma definição. Então, isso é um gargalo importante que precisa ser superado, é uma discussão que foi levada pelos clubes da Série B na última reunião e que precisa de uma resposta. Então, os modelos são interessantes, a gente acha bacana todo o contexto aí que envolve a Liga Forte, estamos envolvidos nisso, mas no final de tudo, o interesse do Vila em primeiro lugar. Então, é impossível, do modelo do jeito que está lá também, você abrir mão de 50% dos seus direitos, perdão, de 20% dos seus direitos em 50 anos, e caso a gente sabe que pode acontecer, não só com o Vila, mas com qualquer um dos clubes da Série B que lá estão, que já passaram para a Série C, num caso de descenso, não ter direito às parcelas, às outras parcelas. Então, é um negócio que precisa ser ajustado, porque senão vai ter clube da Série B pulando fora, e aí não vai ter o quantitativo mínimo para viabilizar a liga. O presidente, ainda falando de dinheiro, e a questão do Brasileirão da Série B desse ano, com direito de transmissão, especificamente fora a questão da liga? Meu irmão, preocupante, terrível. A gente espera muito, confia no presidente da CBF, que sempre foi uma pessoa que buscou, vamos dizer, evoluir, dar passo adiante. É uma pessoa que tudo que ele fez durante o mandato dele, ele buscou melhorar. Então, ele melhorou a cota da Copa do Brasil, ele melhorou as negociações das placas de publicidade. Então, a gente não acredita que ele vai fazer, dentro desse cenário catastrófico que às vezes está se desenhando, porque a gente não tem conhecimento, e aí é um problema gigante, porque nós deveríamos já ter feito essas negociações da Série B 1 ano e meio atrás. O tempo foi passando, não fez ela também vinculada a outros campeonatos importantes. Por exemplo, você senta na mesa, vamos negociar a Copa do Brasil, a Série B tinha que estar atrelado, porque ali você ganha força para você capitalizar. Aí deixa uma Série B que, em tese, não tem nenhum gigante do futebol brasileiro esse ano, porque no ano que vem vai ter uns 2, 3, e olha lá se nós não tivermos uns 4, a verdade é essa. Aí os caras querem jogar o valor da competição lá abaixo, e nós estamos falando aqui da principal divisão de acesso do país do futebol. Então, eu acredito muito que o presidente da federação ele vai conduzir esse processo de uma forma que não vai andar para trás, porque se for é catastrófico. Pelo menos para nós é catastrófico, porque nunca na história se viu, numa competição nacional, você ter uma cota de televisão de um ano abaixar para o outro. Nunca se viu, você só anda para frente. Você só melhora de um ano para o outro. Se isso vier a acontecer, para mim aqui é catastrófico, porque a gente fez todo o nosso trabalho, o nosso planejamento, contabilizando o que a gente teve ano passado. E a gente não acredita que vai acontecer, apesar de que as conversas, e aí é outro ponto também muito ruim, estão muito nebulosas. Foi-se contratado uma empresa para negociar todo essa venda dos direitos de transmissões e ela não se posiciona em momento nenhum para os clubes. Hugo, até dentro dessa situação, porque às vezes negocia para a entrada de um bom valor da liga e tem esse problema da cota aí da televisão da Série B do Brasileiro, tem muito torcedor que às vezes não acompanha tão de perto, que imagina que esses 50% previstos para entrar ainda em 2023 da liga, que você como presidente vai lá e vai contratar um jogador recebendo mais, que o Vila vai ter uma condição de contratar um jogador a nível nacional, enfim. Entrando, confirmando esse valor, a ideia é colocar dinheiro no futebol ou é só em estrutura? Vamos lá, isso aí é, olha só, as coisas transcorrendo da forma correta, esse dinheiro é previsto para entrar em setembro, então não tem nem como você... E segundo ponto, tem que se colocar em melhorias para o clube, porque às vezes você enterra esse dinheiro e não te garante nada, às vezes você até cai gastando esse dinheiro todo. Olha o que aconteceu com o CSA.
Um time caríssimo, Operário, um time caríssimo, caiu. Às vezes a coisa não encaixa. A gente sabe que futebol tem muito isso. Às vezes você entra ali num espiral ali que te puxa para baixo do meio do campeonato em diante, e às vezes você não faz a coisa andar e você cai. E isso vai acontecer. Se 20 clubes da Série B fizer tudo certo, 4 ainda vão cair e só 4 vão subir. Então, se esse dinheiro vier, ele tem que ser empregado, no meu entendimento, em melhorias do clube. Finalizar o CT, melhora um OBA, pense em às vezes, fazer algum troca de gramado aqui no OBA, renegociar, às vezes, alguma dívida importante, e assim por diante. Hugo, hoje tivemos 2 jogadores da base do Vila que se destacaram bastante, né? O João Lucas e o Rodrigo Gelado, que já vem aí no seu 3º jogo seguido como titular. São jogadores que você aposta para um futuro do Vila, até quem sabe para a disputa da Série B, e se vocês já receberam proposta pelos 2? Olha só, às vezes as pessoas ficam falando aí, cadê o meia? O Vila não vai contratar o meia? Eu sempre falo, temos o Marlone e o João Lucas. E temos o Lourenço que faz também. O meia às vezes está aqui dentro. E acreditamos nisso. Não por acaso, é um atleta que eu vi crescer aqui dentro do Vila, que depois saiu do clube, e depois que nós tivemos a oportunidade, nós o trouxemos. E agora nós renovamos o contrato dele, que é o caso do João Lucas. No caso do Gelado, nós tínhamos ali o Jefferson e o Gelado, ambos 2003. Nós buscamos e acreditamos muito nos 2 atletas. Só que dificilmente nós teríamos espaço para os 2. O que nós fizemos? Nós criamos uma situação para o Jefferson sair, que o momento era dele, ele tinha jogado alguns jogos da Série B e ele foi para Portugal, para a gente abrir espaço para quem? Para o Gelado, o Rodrigo. Então, é um atleta que esse em específico e o João Lucas têm sim recebendo sondagens, o Gelado de forma mais contundente, porém um atleta que nós renovamos aí o contrato dele até o meio de 2025, que nós vamos fazer um trabalho, nós temos feito um trabalho com, vamos dizer assim, com parcimônia em relação a ele, acreditamos muito no atleta, e a gente considera que ele é um grande ativo do Vila, e é um lateral raro. Dificilmente aí você vai pegar um lateral da idade dele, com as valências que ele tem, um lateral equilibrado, um lateral de 1,80, um lateral canela fina, vamos dizer, melhor nível físico do time, eu digo, de quantidade de sprint, distância percorrida das partidas, todas que jogaram aí, e ele tem essas valências, consegue chegar na linha de fundo, fez gol, e tem uma sustentação defensiva interessante, tem um jogo aéreo defensivo bom. Então, são características que fazem com que ele seja um atleta que dificilmente no mercado brasileiro você tem na idade dele. Presidente, para terminar da minha parte, eu queria voltar na questão da torcida, que você falou que foi a melhor venda de ingressos, mas, assim, no geral, foram 2.500 torcedores hoje. Caberia, não vou dizer cobrança, mas, assim, um pedido por tudo que tem sido feito. O Vila perdeu um jogo só no Goianão, que foi para um time que está montando um elenco para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, num clássico, fora de casa. Tirando isso, o Vila está invicto, está em 3º. Assim, não caberia um pedido para que o torcedor, a partir das quartas de final, abraçasse realmente o Vila, enchesse o OBA, empurrasse até ajudasse com a renda também, Hugo? Vamos lá. Eu vou só agradecer os que vieram. Só agradecer que vem, que tem passado a sua energia. Eu faço um parênteses nos 2.500. Na verdade, não são 2.500. Dentro desses 2.500 aí, nós temos quase 800 cortesias, que são cortesias que a gente destina para os patrocinadores de uma forma geral. Então, ali, e nós vendemos 900 e poucos ingressos esse jogo. Então, o restante, essa diferença, são os sócios do clube. Então, eu vou só agradecer os que vieram, mas fica a reflexão. Nós vendemos menos de 1.000 ingressos. Obrigado, presidente. Obrigado, Hugo.